Tu lembra quando ele falou, né? Eu estava com o Jaime Lerner no interior, lá na França, e falei que no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. O cara joga números. Joga números. Tá, vamos lá pro debate. Tá? O senhor iria para um debate agora? Sem problema nenhum. Tá? Inclusive, teve um mal entendido com a Globo agora. Teve. Tá? E eu vou no debate pra Globo. Debate não, é uma entrevista. Sabatina ali. Eu não vou lá me sujeitar, o cara perguntar abobrinha para mim. Querer cumprir tabela comigo. Tá? Vamos discutir as questões do Brasil. O que o senhor considera abobrinha? Vão querer pegar um negocinho sobre a saúde, não sei o quê, do plano, não sei do quê, para não sei aonde, que não interessa a população. A população tem que... Interessa o que eu fiz ao longo de 3 anos, que eles nunca mostraram a verdade. Nunca mostraram a verdade. E eu tenho que mostrar a verdade. Eu quero falar pandemia, vacina, PIX, FIES, Carteira Nacional de Habilitação, rodovias, ferrovias, nióbio, grafeno, Amazonas. O nióbio e o grafeno, cara, nunca mais ouvi falar sobre eles. Eu comecei a falar em 2016. Sim. O grafeno apareceu no mundo em 2004. Eu sou cara de sorte, né? Quando assumi a presença, encontrei-me com o físico russo que descobriu o grafeno. O que interessa? Nióbio e grafeno é mais do que bombril, muito mais do que 1001 utilidades. Você pode ver o grafeno. 1 grama de grafeno cobre um campo de futebol. 1 fio de grafeno levanta um elefante. Olha a economia nos elevadores. Que aquele cabo de aço sobe e desce também o tempo todo lá. Tá? Daí você vai para o nióbio. A mesma coisa. Aqui no Ciclotron em Campinas já tem a bateria de nióbio. Que só nós temos. 98% de nióbio está aqui no Brasil. Lamentavelmente, no governo Temer, venderam a mina de nióbio de Catalão, Goiás, para os chineses. Araxá, eu fiz a minha parte para que não fosse vendida. Senão a gente saberia quem iria comprar aquilo lá. Não podemos, algo que só nós temos, entregar para um outro país. Isso é estratégico para nós. Então, o que acontece? Campinas já fez a bateria de nióbio. Já está lá fisicamente. Outros locais do Brasil estão buscando a bateria de nióbio grafeno. Qual a diferença dela para a tua bateria do teu carro que está aí? Se der uma carga rápida à tua bateria, ela explode. Superaquecimento explode. Você tem que recarregar algumas horas. Essa não. Ela aceita a carga rápida. Então, em 10 minutos, você pode, no teu carro movido a energia elétrica, eletricidade, recarregar sua bateria. Você parou no posto de combustível, tomou um café, foi no banheiro, voltou, uma autonomia de mais 400 quilômetros. Só nós temos isso. O Elon Musk teve no Brasil esses dias. O que ele veio fazer aqui? Não sei. Não sei? Não veio caçar borboleta aqui. Não veio. Você não pode falar. Não veio caçar. Eu conversei com ele lá, estava com o Fábio Faria aqui. Ele é um cara que raramente sai do seu país, até por contrato, raramente conversa com um chefe de Estado e está interessado no Brasil, olha. Ninguém vem aqui passear. Não é pelo gasto. Não veio passear. Não é pelo gasto, até que para ele não é nada uma viagem do seu avião particular para cá, não é nada. Ele veio fazer amizades, fazer contato, sondar alguma coisa. Está na cara que veio fazer isso aqui. E ele é o cara do carro elétrico. Com a super bateria de nióbio e grafeno, nós temos uma tal de OPEP por aí. Vai deixar de existir OPEP. Só nós no Brasil temos isso. Só nós podemos ter essa bateria de nióbio grafeno. Nós estamos ultimando agora, junto com o ministro Juca, começou lá com o Salles lá atrás, tá? Nós começar a construir com capital de fora, que não temos capital para isso, eólicas offshore, ou seja, as torres com catavento no mar. Podemos... Somente no Nordeste? Sim, só no Nordeste a capacidade estudada pode ser equivalente a 50 Itaipus, onde você vai tirar ali o tal de hidrogênio verde. Hoje no Nordeste a gente tem um parque eólico sinistro, sim, né? Sim. Nós, por exemplo, dobramos do ano passado para agora, no último ano, a nossa energia solar. Sim. Em parte, fiz a minha parte. Zeramos o imposto de importação de placas fotovoltaicas, por exemplo. Como estamos trabalhando com o Jorge Seife, que é o garoto lá de Santa Catarina, que era o secretário da Pesca, zerar os impostos da ração de peixe. Você pode pensar, e daí? Olha, o Lago Itaipu vai nos dar, falta só acertar com o Paraguai, que o lago é binacional também, a piscicultura naquela região, para nós aumentarmos em 40% a produção de pescado no Brasil. E quando começar em outros locais, PCHs, por exemplo, olha o ratinho,
Porra, 40% do Brasil inteiro? Sim, só lá em Itaipu nós temos capacidade com tilápia aumentar em 40% a produção, o volume de pescado no Brasil. Porra, interessante. Quer ver uma coisa que o Jorge Sey fez? Tinha uma lei estadual, meu Deus do céu, uma lei estadual no Rio Grande do Sul que não permitia, por exemplo, pesca de arrasto ali nas costas do Rio Grande do Sul e, por tabela, pegava Santa Catarina e São Paulo. E estava parado no Supremo. O Jorge Sey foi lá, conversou com o ministro, que era o Cássio, por coincidência, e o Cássio tornou inconstitucional a lei lá, que tem que ser. Quem legislou mais sou eu. Né? Eu e o Congresso Nacional, e não a Assembleia Legislativa e o governador do Rio Grande do Sul. E agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que o camarão fazia quando não era permitido pescar? Ele migrava lá para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia aqui. Então essa questão de visão é dada a liberdade que eu dei para os ministros e a liberdade que os ministros deram para os seus secretários, para correr atrás, buscar alternativa. Por que o Brasil não afundou na economia em 2020 e 2021? 2014, 2015, perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Qual foi a pandemia? Foi corrupção. 2020 e 2021, anos terríveis da pandemia, foi criado quase 3 milhões de empregos no Brasil, um saldo positivo, saldo positivo. De onde vem isso aí? Vem da iniciativa, da capacidade, da turma do Paulo Guedes, dos ministérios de maneira geral. O senhor sabe dizer onde majoritariamente esses empregos foram criados? Não, é espalhado. É espalhado. Agora é no Brasil todo. Tá. Você pega Santa Catarina, dá um estado que tem várias placas lá de precisa-se. Temos um problema de mão de obra. Pessoas que não estão qualificadas, a educação nossa, né? O ensino é ruim. Pois é, presidente, isso é uma coisa que ela é perene no Brasil, assim, não tem uma política de educação... Não é que não tem. A educação é o transatlântico. Você não pode... Igual o quartel, né? Frente para retaguarda, não é assim. O senhor girou muito no quartel? Pô, nossa, eu fiz o curso de paraquedismo. Pô. O senhor sentou e levantou um monte também. Até sangra a mão. Né? Mas eu tava uniformizado, não tava pelado. Então tava uniformizado, deixar bem claro. Foi isso que eu quis dizer. Porque no meu ano os caras rodavam eu dou uma de costinha, eu sou incentável. Tá. Sou 3i, sabe? Sou 3i? Aham, sei. Então tudo bem. Não vamos baixar o nível do programa, não.